Obrigado, Flavinha. Amigo telespectador da Novo Tempo, no nosso quadro de hoje, Histórias e Testemunhos de Fé, estamos recebendo um vereador aqui da cidade de Manaus. Estamos no nosso estande itinerante nessa bela cidade e estamos recebendo o colega Valfran Torres, vereador, já desde 2012. 2012. Já está no segundo mandato, né? Mas para chegar lá, você tem uma história, né? A gente quer conhecer um pouco da sua história. Obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. A satisfação é toda minha em poder realmente compartilhar testemunhos de fé. Você me contava que com seus 11, 12 anos de idade, você se converteu à Igreja Adventista, se tornou um cristão e nasceu no seu coração ser um pastor. Como é que isso aconteceu? Exatamente. A minha mãe foi a primeira a receber estudos bíblicos e a se batizar, né? E logo na sequência, naturalmente, ela levou todos os filhos para a igreja e exatamente aos 11 anos eu me batizei e o meu envolvimento com a igreja sempre foi muito intenso, né? As atividades, a questão de estar de uma maneira muito frequente, tanto nos cultos, nas atividades regulares, quanto fora também desses horários. Então, isso fez nascer em mim um amor e uma paixão muito grande pelo Evangelho, né? Ao ponto de mover o meu coração a desejar ardentemente ser um pastor. Mas você descobriu em algum momento que não era a sua vocação, não era o que Deus queria de você, né? Como é que aconteceu isso? Esse sonho, vamos dizer, acabou? Exatamente. Tive o privilégio de ir para o internato, né? O NASP Engenheiro Coelho, que à época ainda era IAE, Campus Central, né? E ali vivi uma das experiências mais extraordinárias da minha vida, né? Mas, infelizmente, a gente acaba descobrindo que nem sempre os nossos sonhos, né, são os sonhos de Deus, né? E eu tive que voltar para Manaus no ano de 94 e em 2006, né, eu conheci um grande amigo, um verdadeiro irmão meu, que se candidatou, né, e ganhou como deputado estadual. Quem era ele? Está no mandato até hoje, é o deputado estadual Davi Almeida. Então, em 2007, fui trabalhar com ele, fui seu chefe de gabinete até o ano de 2012. Em 2012, veio um projeto de grupo, né? Lembrando que o nosso grupo, em sua maioria, é formado por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, então, o projeto em 2012, graças a Deus, né, e também à vontade do povo, foi um projeto exitoso, né? Foi a minha primeira eleição e, graças a Deus, nós ganhamos, né, e começamos a desenvolver esse ministério, né, que eu coloco sempre entre aspas, mas um ministério, porque, na verdade, tanto o meu mandato quanto o mandato do deputado, né, convergem sempre para as questões da igreja, né? Não só da população, mas em especial para o público da igreja. Você pode citar os principais, vamos dizer assim, fundamentos que você leva avante já como vereador e se transforma em projetos sociais? Certamente. Lembrando que hoje eu acredito piamente que a maior escola de liderança que eu tive na minha vida, né, se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos os princípios, todos os valores, toda essa gama de conhecimentos, e de valores inestimáveis, moldaram realmente o meu caráter, a minha personalidade, e a gente tende naturalmente a transferir, esses valores para as nossas ações, para o nosso trabalho, e isso nos engrandece, e nos dá realmente uma riqueza, quando as pessoas avaliam, a pessoa, o político, então não tem como dissociar uma coisa da outra. E para mim isso é muito importante, A igreja tem um papel assim fundamental e determinante nessas atividades. Então, dentro do que a gente faz, sempre está em voga as questões sociais. Então, nós temos alguns projetos de cunho social. Nós temos, juntamente com o deputado,
um projeto maravilhoso que mobiliza a igreja assim, de uma forma extraordinária relacionada ao esporte. Né? Então, nós temos uma grande movimentação, além das questões da igreja que nós sempre registramos. Né? E eu coloco aqui, por exemplo, o projeto Vida por Vidas, não é, que ganha um alcance extraordinário dentro da Câmara Municipal de Manaus, dentro da Assembleia Legislativa, né? Dia do Desbravador, Dia do Jovem Adventista, Dia dos Aventureiros. Né? Então, a igreja ela sempre ganha um destaque, não é, quando nós levamos, não é, esses projetos e essas ações para o âmbito do Poder Legislativo. Valfran, quando se fala em político, nós vivemos um problema crônico no Brasil de rotular, de estampar o político como alguém que está ligado ao lodo da corrupção, da imoralidade, de uma série de rótulos, né? Infelizmente, é esse o Brasil que nós estamos vivendo agora. E quando se levantam pessoas como você, que convivem nesse meio, né? O seu testemunho, até que ponto ele faz também transformar vidas dentro do âmbito político? Você é respeitado como um cristão aqui na Câmara aqui de Manaus por seus valores, pelas suas crenças? A população consegue ver em você um vereador diferente e os seus colegas de trabalho? Isso é muito importante. Né? Inclusive, eu costumo brincar, né, dizendo que eu sou um cristão disfarçado de político. Isso é boa. Exatamente. E dentro da minha atividade, né, se bem que o contexto e o cenário nacional realmente não contribuam para isso, né, porque a classe política realmente está muito desacreditada, muito desgastada pelos maus exemplos que nós estamos vendo diuturnamente, mas graças a Deus nós temos tido a oportunidade de testemunhar. Então, por exemplo, eu sou vice-líder do prefeito na Câmara e sou responsável por 3 grandes grupos de trabalhos no WhatsApp. Quais são esses trabalhos? Os vereadores da base, né, onde nós trocamos informações importantes, né, para as votações de interesse do Executivo Municipal. Então, existe toda uma movimentação dos bastidores que geralmente nós fazemos dentro desses grupos, não é, por atender de forma instantânea aquilo que nós precisamos fazer. Então, eu sou administrador de 3 desses grupos. E nesses grupos, né, nós sempre estamos registrando um bom dia, não é, colocando mensagens espirituais a respeito do Evangelho, não é, inclusive muita coisa que a igreja produz de maravilhoso, né, nós transmitimos a eles. E muitos assim agradecem, não é? Realmente eles dizem que chega às vezes no momento em que eles realmente estão precisando, não é? E tem uma passagem que eu gostaria de registrar. Eu estava responsável por um relatório para entregar para o presidente da Câmara e foi uma sexta-feira à tarde. Então, por mais que eu me apressasse, fiquei dependendo de algumas informações que realmente vieram já um pouco tarde. E o relatório estava preparado e eu cheguei na prefeitura, não é, para entregar o relatório para o prefeito. Para o prefeito e o presidente da Câmara. Haviam também alguns outros vereadores reunidos. Eu lembro que 18 horas pontualmente, eu abri a porta da sala de reuniões. E assim que eu entrei, a primeira coisa que eles perguntaram: o que você está fazendo aqui? Né? Já são 18 horas, né? Já é a hora da guarda do sábado. Né? Então eu achei aquilo interessante, né? Porque apesar de, às vezes, não ter falado para alguns, mas todos sabem da minha fé, dos meus princípios e valores. E foi um momento de eu pontuar: olha, é importante realmente esse momento para mim, né? Traz benefícios e, assim como traz para mim, também pode trazer para vocês. Com certeza. Então, sempre temos essa oportunidade de testemunhar a respeito da fé. Você também é relator, né? Exatamente. Mobilidade urbana. Isso, nós temos o nosso projeto de mobilidade urbana, que é uma exigência do Ministério das Cidades, né? Manaus, como toda grande capital, tem sofrido com essa questão da mobilidade, né? Então, nós já começamos essa movimentação na Câmara e eu sou o relator do plano de mobilidade urbana. E já pelo 3º ano consecutivo também, eu tenho a honra de ser o relator do orçamento da cidade de Manaus. Né? Então, são oportunidades realmente que são portas que Deus abre. Isso realmente traz evidência ao trabalho. Né? E, graças a Deus, eu tenho conseguido conciliar
a atividade política com o meu cristianismo, né? Tanto é que eu frequento a igreja da Cachoeirinha em Manaus, sou ancião, ordenado, não é? Geralmente, no período da eleição, nos 3 meses que antecedem a eleição, eu me ausento das minhas atividades, peço afastamento, não porque seja uma exigência, né? A igreja não faz essa exigência, mas ela recomenda, né? Então, atendendo uma recomendação, geralmente eu me desvinculo das minhas atividades até a eleição para depois retomá-las. Bom, Fran, o nosso tempo terminou. Você viu que passou rapidinho. Foi um prazer conversar com você e que venham outras oportunidades de estarmos juntos. Você também é um dos participantes da Federação dos Empreendedores aqui em Manaus. Isso. E sei que você também é bastante ativo. Tá? Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelo seu testemunho. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Você, telespectador, continue ligado aqui com a gente na Novo Tempo. Na próxima semana, nesse mesmo horário, a gente volta entrevistando pessoas que fazem diferença por onde passam, como é o caso do Valfran. Flavinha, com você.